Boa noite, sejam todos bem-vindas à live de quinta-feira aqui do perfil Dentista Confiante, a live de aquecimento para o nosso workshop do diagnóstico assertivo que está chegando, hein? E o caso clínico de hoje nós vamos conversar sobre fratura dental. E quem já acompanha aqui o perfil do Dentista Confiante sabe que fratura dental é das urgências que mais aparecem, mais acontecem aqui no nosso dia a dia clínico, né? E aqui o objetivo do perfil é levar você diagnósticos assertivos, segurança nos procedimentos, para esses modelos de procedimentos que chegam aqui todos os dias na nossa clínica, faz parte aqui do nosso mão na massa. E esse caso clínico é muito gostoso da gente compartilhar, porque através desse caso clínico, dessa urgência que a gente vai compartilhar hoje, a gente consegue utilizar todo esse aprendizado em outros casos clínicos, porque a fratura dental é muito comum o paciente te enviar vídeos, mensagens relatando caso de fratura. Oi, gente, seja bem-vindo. Oi, Elias. Ei, Débora, tá joia? Elias, doutora, posso enviar o link da live no grupo? Pode, Elias, faz esse favor pra mim, por favor. Só agradeço, tá bom? Faz sim. Será uma alegria compartilhar aqui e com o pessoal do grupo ali que a gente está também trabalhando sobre esse caso clínico. Muito obrigada. Hoje então nós vamos falar sobre essa fratura. Deixa eu ver se eu copiei aqui pra gente colar. Tema da nossa live de hoje, né? Fratura. Gente, as duas emergências que mais acontecem no nosso consultório, né? A primeira é dor por comprometimento de canal, né? Esse aí sempre vai ganhar. E segundo é fratura dental, como é o caso desse aqui, ó. Fratura do dente 37, 47. Do dente 47. E hoje nós vamos colocar aqui o vídeo, esse caso clínico, gente, para quem já fez a sua inscrição no workshop do diagnóstico assertivo, esse caso clínico hoje durante a tarde a gente esteve conversando exatamente sobre ele, postei lá no grupo várias sugestões, é muito gostoso compartilhar. E é o comentário que até a colega fez, nossa, é bom que dá um insight para casos clínicos parecidos a gente aplicar, né? Então sejam todos bem-vindos, essa é a nossa live, uma live de aquecimento para o nosso workshop do diagnóstico assertivo que vai acontecer agorinha, hein? Nos próximos dias 19, 21 e 23, um evento 100% gratuito, 100% online, onde eu vou ensinar o passo a passo para você que está aí iniciando a sua atividade, iniciando aí a sua carreira odontológica, você que está no finalzinho da sua jornada acadêmica, a gente passar orientações para você chegar a um diagnóstico assertivo e segurança na realização dos procedimentos. Ei, Joyce, seja bem-vinda. Igor, ei, Mônica, seja bem-vindo. Cristina, é uma alegria. Ei, Cris, seja bem-vindo. Eu vou colocar aqui para a gente entender. Olha o vídeo que a paciente compartilhou, tá, gente? Todo caso clínico exposto aqui, o paciente libera para divulgação porque ele entende que o caso clínico dele pode ajudar outros colegas a desenvolverem, tá bom? Profissionalmente. Então, toda vez que surge um caso clínico que o paciente autoriza a utilização de imagem, a gente conversa, olha, é para ajudar novos colegas dentistas a terem mais experiência, a ganharem segurança nos procedimentos, e eles assinam e eles concordam com muito carinho, como é o caso desse caso clínico. Olha, a paciente, vou abrir aqui o nosso rolo da nosso que eu salvei aqui da nossa live de hoje. A paciente enviou um vídeo dizendo, né, olha só, gente, peraí que eu vou chegar aqui. Caso clínico dessa paciente. Achar o videozinho dela aqui, gente, que eu salvei. Até acabei de colocar lá no nosso story.
Não sei se eu não trouxe o vídeo para cá, mas eu vou colocar as imagens que eu tenho aqui se eu não tiver colocado o vídeo. Então, esse é o nosso caso clínico de hoje. A paciente enviou um vídeo já e no vídeo ela faz todo, olha doutora, meu dente de trás acabou de rachar. E esse é o caso clínico, essa urgência de fratura dental que a gente vai conversar na nossa live de hoje. Porque é muito importante a gente compartilhar esses casos clínicos de urgência, de fratura dental, para a gente desenvolver e ter em mãos um protocolo de como a gente vai agir com o paciente em casos de fratura dental. Uma coisa é certa, o paciente que te envia uma mensagem, que te manda um áudio, principalmente esse caso clínico, o paciente que te envia um vídeo mostrando a fratura, né? Olha, o videozinho, gente, fratura dental. É porque ele tá sentindo muito desconforto. Ele tá com muita dor. Então, esse caso clínico aí é o relato da paciente. E aí, a primeira coisa que a gente precisa entender e fazer, a primeira coisa é o acolhimento desse paciente já por mensagem, já por telefone. A gente tranquilizar esse paciente. Olha, Maria, fica tranquila, é uma fratura dental e eu vou te acolher no consultório para a gente resolver. E ela vai falar que não está conseguindo mastigar, que ela só de mexer sente, então ela não está conseguindo alimentar, ela só está bebendo coisas líquidas. Então, o mais rápido possível, a gente precisa acolher essa paciente no consultório. E quando essa paciente com essa fratura desse dente 47 chega no seu consultório, você precisa fazer aquela escuta ativa para você entender o que gerou a fratura. Esse dente era um dente rígido? Era um dente que já tinha uma restauração? Esse dente era um dente que a paciente faz apertamento, tem bruxismo, né? Ela está vivenciando uma fase de bruxismo. Então, tudo isso a gente precisa entender. Mas o que a gente não pode deixar de fazer nesses casos de fratura é a gente aliviar a nossa paciente imediatamente. Então a gente precisa acolher esse paciente, fazer uma escuta ativa de tudo que está acontecendo, entender ali, mas a gente precisa fazer um raio-x periapical e a gente precisa aliviar esse paciente. A partir do momento que a gente tem um raio-x periapical dessa paciente, a gente clinicamente testou a mobilidade desse fragmento. A gente viu que a profundidade é passível da gente fazer a remoção desse fragmento nessa mesma consulta e a gente precisa fazer. Um dos erros que eu vejo os estagiários, os alunos, é tentarem liberar o paciente sem remover essa fratura. Gente, o paciente a cada dia, a cada hora, ele vai sentir mais desconforto. Essa gengiva circundante, ela vai inflamar, ela vai infeccionar, o paciente vai ter dificuldade em alimentar. Então, quando vocês acolherem um paciente que apresenta fratura dental, examinou, o fragmento está movimentando, fez o raio-x, como eu vou pontuar aqui para vocês, olha, mostrar o raio-x periapical desse caso clínico, ó, realizou o raio-x periapical, o paciente apresenta o canal já tratado, você observa, não há sinais de uma fratura, o fragmento movimentou ao ponto de ser passível de remoção? Alivia a dor do seu paciente, prepara esse paciente para a gente fazer a remoção. Ó, esse aqui é o post, gente, que eu coloquei lá no nosso story, olha, lá no nosso story de hoje. Vou mudar aqui para vocês, ó. Tá vendo? Ó, a paciente mandou esse vídeo com essa mensagem.
Ó, um dente meu lá de trás acabou de rachar. Esse foi o vídeo que o paciente enviou. Então, é muito importante que a gente faça o acolhimento desse paciente e que essa parte fraturada, a gente radiografou, a gente já tem uma informação que o dente já tem canal tratado, graças a Deus, isso acelera o nosso procedimento, isso significa que o paciente não está sentindo dor espontânea, né? Porque imagina uma fratura dessa com dente vital, o paciente está sentindo muito mais dor, mas a dor que ele relatava toda vez que movimentava o fragmento, toda vez que alimentava, tá bom? Então vamos conduzir esse caso clínico de hoje, vamos ajudar essa paciente e vamos trocar ideias, insights aqui, seguir um passo a passo de atendimento desse paciente. Porque o diagnóstico tá aí, fratura do dente 47 e o nosso plano de tratamento. Vamos trabalhar juntos aqui num raciocínio clínico para a gente oferecer ao nosso paciente a tranquilidade de um procedimento, realizar um procedimento com segurança. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Ei, Lara! Ei, Ju, seja bem-vindo. Ei, Tony, seja bem-vindo. Essa live, gente, é uma live de aquecimento para o nosso workshop do diagnóstico assertivo, hein? Então, se você está em busca aí de realizar procedimentos com segurança, se você quer aprender o passo a passo que te leva a fechar um diagnóstico assertivo e resolver casos clínicos como esse com resolutividade, faça sua inscrição no nosso workshop do diagnóstico assertivo. Tem um link lá na nossa bio do Dentista Confiante, tá? Espero que o Tony, se você puder postar aí o link também, mas será uma alegria receber vocês, tá? E quem faz a inscrição tem dois bônus. Você passa a fazer parte de um grupo de WhatsApp, onde o grupo está aberto hoje, onde a gente faz essas interações. Esse caso clínico hoje, a gente conversou a tarde toda com os participantes desse grupo sobre esse caso clínico e cada dia nós vamos ter um caso clínico para a gente já fazer um aquecimento também do nosso workshop, tá bom? E dentro mesmo, quando você faz inscrição, você vai ter a oportunidade de responder uma pesquisa pra gente, o que mais a gente pode apresentar nesse workshop para ajudar alguma dificuldade, alguma insegurança, algum medo, algum friozinho na barriga que você pode estar tendo. E quem preencher essa pesquisa recebe uma aula completa de anestesia sem dor. Hoje, no meu último paciente, ele é acadêmico de odontologia, eu tive que fazer uma anestesia nele, foi dando ao vivo e a cores a aula aí sobre anestesia sem dor, que eu tenho certeza também que vocês vão adorar. Ei, Isadora, seja bem-vinda. Rayane, ei, doutora Tati, sejam bem-vindos. Gabriela, Grace, sejam todos bem-vindos. Enira, é uma alegria ter vocês aqui na nossa live do Dentista Confiante para a gente conversar sobre esse caso clínico da paciente que, comendo uma pipoca lá, fraturou o dente 47 e enviou esse vídeo. Olha, preciso muito, doutora, socorro, me ajuda, né? Esse dente fraturou. A gente acolheu a paciente imediatamente no consultório e é o que eu estava falando para vocês. É muito importante que quando a gente acolhe o paciente, que apresenta... Deixa eu ver se eu consigo me puxar aqui, gente, que tô exatamente em cima do... Opa! Deixa eu ver se eu consigo me mudar de posição para eu mudar a foto aqui. A paciente que fraturou... Ixi. Gente, ao vivo é assim, né? Eu parei exatamente em cima de vocês, em cima da nossa fotinha aqui. Vou tentar trocar. Bom, o fato então, a gente já colocou, é que a gente fez a remoção desse dente fraturado, desse fragmento dental, não do dente, tá, gente? A gente fez a remoção desse fragmento. Adriana, como que a gente faz a remoção desse fragmento dental? Há necessidade de fazer anestesia bloqueio? Não há necessidade. Por quê? Porque o raio-x periapical já me mostrou que esse dente tem o canal tratado.
Então eu posso apenas fazer uma anestesia infiltrativa para que eu remova esse fragmento dental sem a paciente sentir nenhum desconforto, tá? Então, eu acolhi a paciente, fiz o diagnóstico, é fratura, fiz o raio-x periapical, eu vi que a fratura estava a nível cervical ali, a mobilidade do fragmento, a lateralidade dele era intensa, então a gente consegue remover já nessa mesma consulta o fragmento dental. Então, anestesia infiltrativa e remoção do fragmento dental aí, pra gente dar o conforto que a paciente aguarda, tá? Após a remoção, a gente vai conseguir perceber com mais nitidez, com mais tranquilidade, qual é o comprometimento do espaço biológico. Então a gente vai ter a nítida impressão de quanto que é, onde que está o término cervical daquela fratura. Porque isso vai direcionar qual que é o plano de tratamento que a gente vai realizar para frente ali. Mas eu sempre converso, gente, que nesse momento a gente precisa preocupar com aliviar a dor do paciente. Nesse primeiro momento, o paciente está sentindo desconforto, ele chegou, ele já ficou um dia ou uma noite sem comer, sem alimentar, ele quer ali, buscando para aquele momento, a resolutividade daquele problema ali, que é aquela parte que está fraturada. Então, acolhemos o paciente, entendemos a situação, fizemos um raio-x periapical, vimos que a fratura tinha uma mobilidade, realizamos a anestesia infiltrativa e removemos esse fragmento dental. O fato é que agora, removendo, a gente consegue perceber como que está ali o término cervical. E a gente consegue perceber que tem uma exposição ali de todo o término cervical. E a gente precisa proteger esse fragmento, esse remanescente dental. Então a gente, após a remoção, a gente coloca ali um cimento protetor. Então nós temos aqui o caso, gente, se eu colocar aqui uma melhor imagem, ó, a gente tem aqui a área ali, né, onde houve a fratura, e a gente consegue observar ali o nosso término cervical. E para que o paciente, para que a gente consiga a proteção, como a gente comentou, para o paciente ficar seguro, tranquilo, para a gente proteger esse remanescente dental, para a gente manter o contorno gengival ali, para já preparar para o tratamento definitivo, para a gente proteger o tratamento de canal que está realizado, que a gente sabe, se a gente deixar esse tratamento de canal ali, deixar os cones expostos, pode haver contaminação bacteriana e a gente, por um período muito curto, ter necessidade de fazer um retratamento de canal. Então é muito importante para o conforto do paciente, para a proteção do remanescente dental e para a proteção do canal, do tratamento de canal, para manutenção desse tratamento de canal, que a gente coloque ali uma proteção. Então, nesse caso, a gente teria duas opções de proteção. A gente poderia confeccionar um provisório de acrílico para compor ali, ou a gente pode fazer uma proteção com cimento ionômero de vidro. E essa segunda opção, a proteção com cimento ionômero de vidro, foi a proteção que eu escolhi para esse caso clínico, por causa das propriedades do cimento ionômero de vidro, principalmente nesse caso, liberação de flúor para manter a minha gengiva bem higienizada, bem saudável, e segundo, a adesividade do ionômero. O ionômero ele tem alta adesividade na estrutura dental, na resina remanescente, para que ele permaneça sem necessidade de nenhum condicionamento.
Então, nesse caso, a gente foi resolutivo com o nosso paciente. A gente removeu o fragmento dental sem ele sentir dor, porque a gente fez anestesia infiltrativa. A gente conseguiu observar o término cervical e quando a gente coloca uma proteção com cimento ionômero, a gente também está mantendo a estabilidade desse contorno gengival. Então, a gente já está planejando a cicatrização gengival, a formação e manutenção de um espaço biológico. Então, tudo isso nos tranquiliza para a gente ser resolutivo com o nosso paciente, mas também a gente já preparar o remanescente dental e preparar o tecido gengival circundante ali para o nosso trabalho aí definitivo, tá bom? Então é um caso clínico, gente, que é muito comum. Hoje a gente está falando de uma fratura do 47, mas poderia ser a fratura que é muito comum da gente acolher: cúspide palatina dos premolares superiores, cúspide mesiolingual do primeiro molar inferior. São casos clínicos de fratura dental que é muito comum da gente acolher. E com esse caso clínico, começa a dar insights na cabeça de vocês, dar mais segurança. Que esse é o objetivo do perfil do dentista confiante. Porque eu sei que você aí, colega dentista, recém-formado, você que está no finalzinho da sua jornada acadêmica, né? Você que por algum motivo teve que se ausentar do mocho um pouquinho para cuidar de família, para cuidar de filhos, agora está voltando, mas está sentindo insegura, quer se atualizar, né? Quer ter segurança nos procedimentos, quer ter em mãos um protocolo, um passo a passo. Poxa, o que eu faço em casos de fratura de cúspides palatinas, cúspides linguais? E aí, aqui no nosso perfil, no workshop do diagnóstico assertivo, você vai ter acesso a esse passo a passo, a esse protocolo, semelhante a esse caso clínico, tá bom? Gente, vou beber uma aguinha que eu abri o falador, né? Alguma dúvida sobre esse caso clínico? Ei, Joyce, ei, Sui. Gente, quem tiver dúvida, eu vou deixar aqui a imagem desse nosso caso clínico de hoje. Eu vou deixar até o videozinho, olha, do momento aí que a paciente envia o vídeo, né? Com esse relato, né? A frase dela é bem forte, é um socorro bem claro, né? Um dente meu lá de trás acabou de rachar. Então, com essa fratura desse dente 37, ó, 47. É o dente fraturado do paciente. Alguma dúvida, gente, sobre esse caso clínico? Eu anotei aqui que durante o nosso dia, né, como eu falei, lá na nossa comunidade do workshop do diagnóstico assertivo, o nosso grupo, esse caso clínico foi postado, tiveram várias dúvidas, várias perguntas, e eu queria ver com vocês sobre esse caso clínico, se tem alguma dúvida na fratura desse dente, que eu vou pontuando aqui pra gente ir respondendo. A gente conversou em alguns casos. Ó, uma das dúvidas que surgiu sobre esse caso clínico, deixa eu só parar de compartilhar o vídeo aqui, ó. Umas dúvidas que surgiu sobre esse caso clínico, e eu achei muito interessante a dúvida da colega. Ela falou assim, esse remanescente, no caso dessa fratura, o dente já tem o canal tratado. Precisaria fazer uma avaliação endodôntica, porque esse canal, mesmo tratado, ficou exposto. Corre algum risco desse canal ter contaminado nesse período? Eu achei uma pergunta excelente, porque a gente sabe que um dente fraturado, né, que já tem o canal tratado, mas que aquele canal, mesmo tratado, fica exposto à cavidade bucal por muitos dias, por muito tempo, ali vai acumular biofilme, vai acumular bactérias,
que pode comprometer, contaminar esse dente que, apesar de já ter o canal tratado, pode ter essa contaminação, esse prejuízo. E em algumas situações, sim, esse dente ficou aberto muito tempo, a gente precisa fazer uma avaliação endodôntica e muitas vezes o endodontista sugerir um retratamento de canal. Então a colega dentista perguntou nesse caso clínico se não houve necessidade de fazer o retratamento. E aí eu expliquei, né, para ela, assim, a resposta para isso, nem sei se eu respondi ela, mas eu vou responder aqui e respondo ela lá depois. A resposta é que esse dente ficou um período muito pequeno com esse canal já tratado exposto. Principalmente que a fratura ficou ali e a fratura, quem removeu a fratura fomos nós aqui dentro da clínica. Então não deu tempo desse canal ser contaminado, de ter um biofilme com bactéria a ponto de prejudicar um tratamento de canal que já estava ali. Então o paciente já tinha o canal tratado, como a gente compartilhou aqui essa imagem do raio-x, e o período que ficou exposto o tratamento de canal, não houve contaminação, tá? Por isso que a gente deu continuidade, a gente limpou, removemos o fragmento, limpamos, colocamos o cimento ionômero de vidro aí para proteger e depois demos sequência ao tratamento, tá bom? Então foi uma dúvida, achei muito interessante a dúvida dessa colega em relação ao tratamento de canal, tá bom? Eu gosto de compartilhar dúvidas por aqui, gente, porque eu sempre penso que a dúvida de um é a dúvida de muitos, né? E que você aí do outro lado da telinha pode estar constrangido em colocar uma pergunta aqui, mas fica à vontade. Aqui somos todos dentistas, estamos todos numa comunidade, todos queremos ajudar. Eu acho muito importante a gente deixar nossas dúvidas. A dúvida é uma curva de crescimento grande. Quando a gente tem uma dúvida, a gente expõe essa dúvida, esclarece, a gente aumenta o nosso nível de conhecimento aí, tá bom? Ei, Paulina, seja bem-vinda. Ei, Denise, seja bem-vindo. Beca, ei, Edivânia, seja bem-vinda à nossa live. Hoje a gente estava conversando sobre a fratura desse dente 37, né? Gente, é comum aí no consultório de vocês também acolherem fratura? A fratura dental também é uma urgência que surge muito aí na faculdade, para você que está aí no finalzinho da faculdade, ou no dia a dia clínico. Me conta como que é o acolhimento, é frequente? Porque aqui nas clínicas, no suporte que eu dou dos mentorados, é muito comum, vou te falar que praticamente quase todo dia tem uma urgência de fratura dental, seja aqui ou seja na pediatria, tá? Porque é muito comum esse caso clínico de fratura dental. Ó, a Cristina tá perguntando aqui, ó, ela tá no 6º período, parabéns, Cristina, olha, já no 6º período e já buscando mais conhecimentos, já aí participando das nossas lives. Espero que você tenha feito a inscrição no nosso diagnóstico assertivo. Seja muito bem-vinda, tá bom? Ó, ela tá no 6º período, a limpeza foi somente com soro estéril ou algum outro material? Minha experiência ainda é apenas com faculdade e tive 2 pacientes apenas com fratura. A fratura é muito comum, gente. Dor de dente por comprometimento do canal, essa é campeã, tá? E a segunda é casos de fratura dental. Seja fratura dental de esmalte, dentina, com ou sem exposição pulpar, ou seja fratura dentoalveolar também, né? Luxações, subluxações, né? Que também no nosso workshop do diagnóstico assertivo nós vamos falar sobre isso, tá, pessoal? Sobre o protocolo de acolhimento de trauma dentoalveolar, né? Que envolve mais estruturas, principalmente o nosso osso alveolar, tá bom? E a Cristina fez uma pergunta aqui muito importante: se na hora da limpeza lavou com soro estéril ou algum outro produto. Ali, eu vou até compartilhar com vocês no momento da fratura, eu gosto muito de lavar com clorexidine. Vou até anotar aqui, gente, ó, clorexidine
É excelente vocês terem isso no consultório. Pede para manipular clorexidine a 0,12%. Ó, a clorexidine a 0,12%, ela tem um poder de limpeza muito grande. Então, ela ajuda na cicatrização do tecido gengival, ela remove todo aquele biofilme, tá? Nesse momento, eu não indico colocar broca, remover broca, usar, não é o momento para isso. Agora é o momento da gente ser resolutivo, da gente tirar a parte fraturada. Ah, Adriana, mas a fratura ali dentro tinha cárie. E ok, vamos remover o tecido cariado. Mas fraturas de dente rígidos, fraturas de restauração, onde clinicamente você observa que não tem tecido cariado, não se preocupe em remover nesse primeiro momento, fazer nenhum tipo de preparo. Preocupe em remover a parte fraturada e colocar ali uma proteção para dar conforto ao paciente, proteger a estrutura dental e proteger o tratamento de canal que foi realizado aí, tá? Para fazer a manutenção dele, tá bom? A Fernanda tá colocando aqui, gente, que lá na faculdade limpa com soro e clorexidina. Excelente! Gente que limpa só com jato de água, limpa com soro gelado e a clorexidina gelada também, causa uma hemostasia ali, melhora a condição gengival, tá, Fernanda? Excelente, Caio. Obrigada aí por colocar. Soro e clorexidine são o que a gente mais utiliza. O clorexidine tem um poder bactericida, bacteriostático, ele ajuda muito. Gosto muito de protocolo com o clorexidine. Também tem até o clorexidine em gel, gente. Em algumas situações a gente pega o clorexidine, se a gente vê que tá com um pouquinho de secreção, a gente pode até pegar um clorexidine em gel, colocar ali um algodão por um tempinho, que ele ajuda também, tá? Melhora bastante nesses casos clínicos. Uma outra situação que rolou dúvida e eu achei muito interessante da paciente colocar ali em relação a esse caso clínico, a gente colocou que o dente já tinha o canal tratado, né? Mas e se o dente não tivesse o canal tratado? O que mudaria nesse protocolo, tá? Se o dente não tivesse o canal tratado, o paciente estaria sentindo muito mais dor. Por quê? Porque além da dor do fragmento movimentar, né, e incomodar a gengiva, ele estaria sentindo a dor pela sensibilidade de um nervo exposto ou da proximidade do canal. Então, às vezes, a fratura poderia ser de uma fratura de esmalte, dentina, ou uma fratura da restauração, mas sem exposição pulpar. Mas ficaria ainda mais grave se fosse fratura de esmalte, dentina e da restauração com uma exposição pulpar. E aí o nosso protocolo, dentro do raciocínio clínico, dentro da metodologia do dentista confiante, que é o nome que eu apliquei aqui do nosso método, desse passo a passo de diagnóstico assertivo, né? A gente chama aqui no nosso perfil, quem já está acostumado chama o método DC. A gente precisaria aliviar a dor do seu paciente, não só removendo a fratura, como fazendo o acesso aos canais, caso de um comprometimento pulpar e uma polpa muito exposta, tá? Mas lembrando, gente, a gente conversa muito aqui. Hoje, a Associação Internacional de Traumatologia Dental, ela tem novos protocolos, novas diretrizes, extremamente conservadoras com tecido pulpar, tá? A gente tem uma live em algum lugar aí sobre isso. No nosso workshop do diagnóstico assertivo, a gente também vai estar conversando sobre essas diretrizes, a proteção do tecido pulpar. Hoje, a gente precisa entender que quando a gente fala de endodontia, a gente não pode só estar levando tratamento de canal, a gente tem que estar pensando em tratamento pulpar
pulpar, e o tratamento pulpar é conservação do tecido pulpar vital. Então isso, graças a Deus, tem modificado muito, e hoje existem técnicas e diretrizes muito mais conservadoras para manutenção e preservação do tecido pulpar, tá bom? Então, achei muito interessante essa pergunta que a colega também colocou lá no grupo sobre a preservação. Então, nós estamos conversando hoje aqui sobre esse caso clínico, né, gente? Olha que fratura, né? Imagina, gente, você tá lá assistindo um filme, comendo uma pipoca, de repente, dá aquele estouro, e aí você corre lá no banheiro, que é o caso dessa paciente, ó, e observa que o dente de trás rachou. Fratura do dente 47 de todas as cúspides linguais aí, tá bom? Então, nós acolhemos esse caso clínico, resolvemos aí imediatamente o paciente. Então, qual foi o protocolo resolutivo que a gente utilizou aqui nesse caso clínico? Então, nesse caso clínico, olha, eu vou compartilhar aqui para vocês. Vou deixar aqui o vídeo, vou deixar aqui aberto a imagem do dente fraturado e o nosso passo a passo aqui, ó. Então, esse foi o tema da nossa live de hoje, olha. Fratura. Ah, essa imagem tá pegando exatamente. Deixa eu escolher outra aqui, gente. Fratura das cúspides palatinas do dente 47. Paciente comendo pipoca, fraturou, sentiu o estalo, como diz ela, né? Rachou os dentes de trás. Então, nós acolhemos a paciente no consultório, nós realizamos aí a remoção da parte fraturada, que é uma conduta que eu oriento muito a vocês. Paciente fraturou, não libere seu paciente sem remover essa fratura, que tende só a piorar e causar mais desconforto ao nosso paciente. E nós colocamos aí a proteção com cimento ionômero de vidro, para que o paciente, para que a gente consiga preservar o contorno gengival, para que a gente consiga proteger o fragmento dental e manter a manutenção, né? Realizar a manutenção do tratamento de canal, para ele ficar bem protegido. E uma outra pergunta que fizeram lá e eu achei muito interessante é sobre a colocação de provisório. Eu poderia confeccionar um provisório e colocar um provisório aí para proteger? Sim, o provisório é uma outra opção para a gente colocar, confeccionar um provisório. Mas o cimento ionômero de vidro, eu costumo dizer que ele é o queridinho aqui do dentista confiante. O cimento ionômero de vidro, ele tem biocompatibilidade, ele tem aderência às estruturas dental, a esse remanescente dental, ele libera flúor, a cor dele atende ao paciente, ele tem um efeito analgésico também, apesar daí o paciente não estar sentindo nenhum desconforto em relação ao dente, mas em relação à gengiva. Mas a gente colocando aí um cimento ionômero de vidro, a gente protege mais o paciente aí, tá? E assim a gente liberou esse paciente com liberou o paciente sem dor, sem desconforto, foi para casa podendo mastigar e ficar tranquilo. Então, o paciente, quando ele está nesses casos de fratura, e eu sempre oriento os meus estagiários, os alunos, e gosto muito de passar porque a gente tem uma percepção muito resolutiva do caso final. Eu vou fazer uma coroa metalocerâmica. Não, aqui eu vou fazer um inlay. Será que eu vou extrair esse dente? E aí depois caminhar para planejar um implante? Então a gente pensa muito lá na frente, enquanto que o nosso paciente está querendo a resolutividade para aquilo ali, daquele momento.
aquele dente fraturado que está causando dor, tá? E é muito importante a gente ter a segurança em realizar esse procedimento imediato. E eu sei que passa N coisas na cabeça, gente, eu também já fui recém-formado, eu já tive dificuldades em elaborar um diagnóstico, eu já fiquei na dúvida, poxa, isso aqui eu faço a extração ou eu preservo esse dente? Então o objetivo desse workshop é realmente clarear esse passo a passo e direcionar vocês para um diagnóstico assertivo. E nesse caso clínico, depois eu abro uma outra live, o objetivo hoje era sermos resolutivos, o diagnóstico e o plano de tratamento para acolhimento dessa urgência, mas ali a gente aguardou a recuperação do espaço biológico, confirmamos que não havia necessidade de realizar uma cirurgia de aumento de coroa clínica. Nós fizemos um preparo para coroa total, adaptamos um provisório e no finalzinho a gente adaptou aqui uma coroa IMEX, uma coroa cerâmica para o paciente, tá? Mas a gente precisa ser resolutivo para esse caso clínico do momento, do paciente que chegou com uma fratura dental e ele queria resolutividade, resolver essa urgência dele e ele saiu tranquilo. E aí você marca a consulta de retorno e nessa consulta de retorno você vai avaliar a cicatrização gengival, você vai fazer agora sim o seu planejamento. Porque você já conquistou a confiança do seu paciente, porque você foi resolutivo, você ajudou o seu paciente na hora que ele precisou, na hora que ele mandou uma mensagem que o dente de trás dele fraturou, você acolheu o paciente, recebeu ele no consultório, explicou o que estava acontecendo, anestesiou, removeu a fratura sem o paciente sentir dor, colocou uma proteção para que ele sentisse conforto ao mastigar. E tudo isso, gente, a gente precisa ir orientando o nosso paciente. A metodologia do dentista confiante, que a gente vai trabalhar nesse workshop do diagnóstico assertivo, isso aqui é só uma live de aquecimento para vocês entenderem como que vai funcionar o nosso workshop. Quem ainda não fez a inscrição, o link está lá na bio. Lá a gente vai aprender diagnósticos assertivos e segurança no procedimentos através de casos clínicos como esse que a gente está desenvolvendo. Porque é o mão na massa que nos ensina. E você ter mão na massa, né, uma experiência de 31 anos que eu compartilho com vocês, mas com protocolo. Olha, surgiu esse caso de fratura de cúspide lingual de dente posterior. Você tá lá na mão, protocolo, olha, eu vou fazer isso, eu vou perguntar isso ao paciente, eu vou fazer esse raio-x, no raio-x eu vou avaliar isso, depois eu vou fazer uma sondagem, eu vou fazer uma anestesia infiltrativa, eu vou remover esse fragmento, vou colocar ali um cimento de ionômero de vidro ou vou confeccionar um provisório. Eu vou liberar esse paciente e na próxima consulta eu vou avaliar isso, eu vou avaliar. Esse é o passo a passo. Isso vai acelerar o seu processo de aprendizado dentro do consultório. Aquilo que eu demorei anos para aprender vai acelerar para vocês através desse passo a passo, tá? Então é sobre tudo isso que nós vamos conversar no workshop do diagnóstico assertivo. O Tony colocou até o link aí, mas também lá na nossa bio tem o link para você fazer a inscrição e vem para a nossa comunidade, o nosso grupo que está aberto, cada dia a gente está discutindo. Abrimos hoje o grupo para a gente discutir casos clínicos como esse que a gente conversou hoje à tarde também lá. E eu terminando aqui, volto lá para a gente acabar de responder as perguntas, porque o restante do planejamento, tá, gente? Eu coloquei aqui até a conduta e todo o restante do planejamento, faça essa inscrição, vai lá para o nosso grupo do WhatsApp, que é exatamente esse caso clínico que a gente está abordando. E agora, nos finalmente, eu vou passar para a equipe de lá, para a comunidade, para os colegas dentistas que estão no WhatsApp, o passo a passo, as fotos do tratamento resolutivo desse caso clínico, tá bom? Então é uma alegria ter vocês na nossa live de hoje. Hoje nós acolhemos então
essa paciente com esse caso clínico de fratura dental. Gente, eu sempre gosto no finalzinho da nossa live, né? A gente faz um resumo aí para você que está chegando agora e entender qual que foi o tema da nossa live, e para você que está acompanhando desde o início, gravar aí tudo isso que a gente aprendeu. A paciente chegou relatando, mandou essa mensagem: um dente meu lá de trás acabou de rachar. Essa foi a mensagem enviada pela paciente. Essa paciente foi acolhida imediatamente no consultório. No consultório, a gente realizou todo o acolhimento, entendemos direitinho o que estava acontecendo com o paciente, fizemos uma escuta ativa, fizemos um raio-x periapical e descobrimos que esse dente já tinha o canal tratado. Então a paciente, graças a Deus, né, gente, já tinha o canal tratado. Então a dor que ela estava sentindo estava relacionado à movimentação do fragmento dental. Com o dente tratado, ela não estava sentindo dor ao estímulo como gelado, quente, porque ela estava sem sensibilidade ali, né, pelo fato do dente estar tratado canal. Então a gente fez a remoção do fragmento dental. Não há necessidade de fazer uma anestesia bloqueio, porque o tratamento de canal já estava realizado, mas é importante a gente fazer uma anestesia infiltrativa ali para a gente dar mais conforto ao nosso paciente. Então realizamos ali anestesia infiltrativa, contornando ali toda a gengiva, as papilas, para que o paciente tivesse mais conforto ali. Quando a gente remove a fratura, a gente tem um campo aberto e a gente visualiza ali qual que é o término cervical. A minha fratura, ela tá indo, ela foi até onde? E por ali a gente já começa a planejar em relação ao comprometimento ou não do espaço biológico. Será que eu vou precisar ou não fazer uma cirurgia de aumento de coroa clínica? Então a gente tá ali, a gente já começa sendo resolutivo para esse caso do paciente, mas ao mesmo tempo a gente já começa a ter um olhar já planejando o que a gente vai fazer mais lá na frente. Então nessa imagem vocês conseguem ver que o contorno cervical tá mantido. Eu gosto muito, gente, quando o paciente chega no consultório, que é caso de fratura dental e que o fragmento ainda está presente na boca do paciente. Porque aquele fragmento está mantendo o meu contorno gengival, que quando eu colocar ali um curativo ou um provisório que seja, o contorno gengival já vai estar preservado. Porque eu sei, se essa fratura sai na ocorrência, no trauma dental, essa gengiva mais que imediatamente sofre uma invaginação em direção ao tecido dentário, né? Pela própria biologia. Então eu gosto mesmo quando o fragmento vem penduradinho aí. E aí, para finalizar, a gente colocou um cimento ionômero de vidro e liberamos o paciente. Por que colocar um cimento ionômero de vidro? Porque ele vai proteger a estrutura dental, ele vai manter o meu contorno gengival e também vai proteger e vai fazer a manutenção, nesse caso, do dente que já tem um tratamento de canal, selando bem aí os canais obturados, tá bom? Gente, essa é a nossa live de hoje. Queria agradecer a presença de todos. Nós estamos aqui nas nossas lives de aquecimento para o nosso workshop do diagnóstico assertivo, que vai acontecer agora, nesses próximos dias, 19, 21 e 23 de janeiro. É um evento 100% gratuito, 100% online, onde através de casos clínicos eu ensino você, dentista, recém-formado, você que está aí no finalzinho da sua jornada acadêmica, ou você que por algum motivo teve que sair do mocho um pouquinho, mas agora está voltando e está em busca de atualizações, de novos aquecimentos, quer obter diagnósticos assertivos, quer ter segurança na realização dos procedimentos. Então faça sua inscrição no nosso workshop do diagnóstico assertivo. O link está na bio, o link está em uma dessas mensagens também, tá bom? Vai ser uma alegria ter vocês. Você fazendo a inscrição, você terá acesso ao nosso grupo, a nossa comunidade do workshop,
onde lá a gente também discute casos clínicos como esse, tá bom? Vejo vocês pelo story do Dentista Confiante e vejo vocês pelo grupo lá também, tá bom? Tenham todos uma noite maravilhosa. Hoje é quinta-feira, amanhã sextou, mas que vocês continuem em busca de diagnósticos assertivos, segurança no procedimento, que eu falo, hein? Quem tem diagnóstico assertivo tem mais segurança no procedimento a ser realizado, tá bom? Boa noite a todos, gente!